Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que cerca de 6 milhões de brasileiros têm uma curvatura significativa de escoliose. Só no estado de São Paulo, de acordo com uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da USP, pelo menos entre 1,5% e 2% da população tem essa condição. Junho é o mês de conscientização da escoliose e por isso esse é o nosso tema de hoje. Quem tira todas as nossas dúvidas é a fisioterapeuta doutora Vanessa Gil. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem. bem-vinda. Prazer recebê-la. Obrigada. A escoliose é uma curvatura na coluna? Exatamente. A escoliose, nós temos as curvaturas fisiológicas da coluna e quando tem essas curvaturas mais acentuadas, esses desvios posturais, isso nós tratamos como escoliose. Olhando de frente o paciente, nós somos normais, olhando sem alteração nenhuma. Quando nós já olhamos algumas alterações, como um desvio da cabeça, um ombro mais alto que o outro, um quadril rodado, um mamilo maior que o outro de altura, a pelve rodada, o ossinho, a escápula atrás mais evidente que a outra, nós já podemos pensar que esse paciente é uma provável escoliose. Lógico, esse é a olho nu, que é por isso que eu estou aqui em comemoração ao mês da escoliose, para divulgar isso para os pais, babás, olhar e ficarem atentos a esses sinais, porque através disso nós mudamos o diagnóstico e o tratamento do paciente. O paciente, ele nasce com escoliose ou ele desenvolve a escoliose durante a vida? Duas coisas. Tem as escolioses congênitas, que o paciente nasce com ela. Nós temos outros tipos de escoliose, como neuromusculares, que através de algumas patologias, algumas doenças neurológicas. E nós temos as escolioses idiopáticas, que não tem causa definida, mas que são 80% das escolioses. Geralmente é crianças e adolescentes, mas que ele vai adquirindo ao longo, mais forte ainda na puberdade, que é a idade de crescimento, que a gente chama epífise de crescimento, que é onde vai ter mais essas alterações mais evidentes. É uma condição que causa dor? Nessa fase, por isso a importância dos pais estarem atentos, não causa tanta dor. Então, esse paciente ele vai ter uma escoliose, uma dor, mais numa fase adulta. Então, por isso que se nós atentarmos, tiver um olhar mais clínico nesses pacientes, nós vamos evitar, no futuro, dores, porque tem escoliose do adulto também, que não foi tratada, não foi diagnosticada precocemente, e esse paciente vai sair do trabalho, vai ter os afastamentos, e isso vem desde a base já, que desde uma escoliose já idiopática da criança e do adolescente. E como é o tratamento, doutor? Nós temos vários tipos de tratamento. Antigamente falava-se muito em natação, em colocar esse paciente para nadar. Natação é excelente para a musculatura. Só que nós temos que focar nos exercícios específicos para a escoliose, o que a literatura traz de mais evidência científica. Nós estamos conseguindo fazer com que esse paciente treine músculos específicos. Então, não vale a pena esse paciente ficar treinando bilateral, porque às vezes um músculo dele, um grupo muscular dele é mais tensionado, mais encurtado, o outro é mais alongado. Então, a gente tem que fazer individual com esses pacientes através da fisioterapia, pilates e exercícios específicos para a escoliose. A Dirce de Bariri está perguntando o que não se pode fazer quando tem escoliose. Primeiro, nós pensamos, pode fazer tudo, porque é uma patologia, uma alteração, a gente fala que até mais uma alteração, uma sintomatologia, ele pode fazer tudo. Só que quando ele tem curvas mais não tão acentuadas, é preferível que ele passe por uma avaliação para justamente ver qual tipo de musculatura está mais evidente e precisando trabalhar mais. Vou dar um exemplo. Às vezes ele pode fazer uma academia, só que em vez de ele fazer uma academia agora, ele precisava focar numa fisioterapia para ele ter um autocontrole, uma autopostura do que ele realmente vai poder fazer ou não. Então, isso é individualizado com cada paciente. O David de São José do Rio Preto, a pessoa que tem escoliose pode travar a coluna? Pode. Isso vem acontecendo na fase adulta, por não tratar lá na fase de adolescência. Então, ele pode ter dores, porque vai ter mais contraturas, vão ter mais músculos. E outra, quando já atinge um estado já de deformidade, por isso que é legal a gente diagnosticar precocemente, se entrar em deformidade, esse osso a gente não consegue mais alterar. Aí vai ter que ser somente o tratamento cirúrgico. Giovana de Presidente Prudente, quem tem escoliose pode fazer musculação? Pode como deve.
É maravilhoso. A musculação, ela vai estar... Os músculos vão precisar, naquele grupo muscular específico, vão precisar muito de fortalecimento. Mas antes é bom procurar profissionais capacitados na área para recomendações. Wesley, de Presidente Bernardes, uma pessoa com escoliose corre o risco de ficar paraplégica? Depende da curvatura. Os riscos que muita escoliose traz, que a gente vê ao longo do tempo, são riscos com problemas respiratórios. A curvatura ela é tão acentuada que acaba comprometendo a respiração do paciente. Então, esse paciente ele tem uma curvatura tão acentuada que ele pode correr riscos, sim. Primeiro, os riscos respiratórios. E se o médico não intervir cirurgicamente, né, porque para chegar nessa curvatura é acima de 45 graus, provavelmente ele pode correr risco, sim. Obrigada. Imagina, Prazer te eu que receber aqui, volte mais agradeço. vezes. Agradeço.